Muito bem, pessoal, seguindo aqui nos nossos comentários ao Código Penal, esse nosso podcast diário aqui com vocês, tratando de comentar artigo por artigo do Código Penal. Hoje nós vamos falar do artigo 7º, que trata da extraterritorialidade. Pois bem, pessoal, o artigo 7º, ele é bastante extenso, né? Tendo em vista que, além do caput, ele tem incisos, alíneas, parágrafos, não é? Então, é bem interessante a extraterritorialidade. Antes de ler o artigo para comentarmos, vale destacar que já comentamos também o artigo 5º, e o artigo 5º tratava da territorialidade, tá certo? Dizendo no artigo 5º que os crimes cometidos no território nacional, e aí nós falamos inclusive das extensões ao território, são julgados no Brasil. São crimes considerados praticados no Brasil. E agora, pessoal, no artigo 7º, nós vamos tratar da extraterritorialidade e vamos perceber com isso que mesmo crimes que são praticados fora do território nacional também podem ser julgados no Brasil, porque o Brasil, além da territorialidade, adotou no artigo 7º a extraterritorialidade. Então vamos lá, redação do artigo 7º, depois a gente comenta. Diz lá, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1º, os crimes, e aí vai falar dos crimes, né? Praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República. B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Os crimes, então, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Crimes contra a administração pública praticado, portanto, no exterior. D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2º, os crimes. A linha A, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticados por brasileiro, onde quer que o brasileiro esteja. C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, qual seja os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé da União, Distrito Federal, etc., contra a administração pública e de genocídio, né? Então, repetindo aqui, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja, ele pode ser processado 2 vezes. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, lembrando o inciso 2º, o que diz o inciso 2º? Os crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir, e os crimes praticados por brasileiro e em aeronaves ou embarcações privadas que não foram julgadas no estrangeiro, né? Então, nesses casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, precisa de algumas condições.
Primeiro, A, entrar o agente no território nacional. B, ser o fato punível também no país em que foi praticado, ou seja, no Brasil e no outro país. C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então, não admite dupla punição. E, não ter o agente perdoado no estrangeiro, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou negada a extradição, e B, houve requisição do ministro da Justiça, casos de requisição do ministro da Justiça. Bom, pessoal, então vocês viram que este artigo 7º do Código Penal é bem complexo, né? Bastante longo, mas de qualquer maneira ele estipula que crimes que não são cometidos em território nacional, ou seja, que não estão incluídos no artigo 5º do Código Penal, também podem ser julgados no Brasil. E aí, o artigo fez uma diferença entre os crimes do inciso 1º e os crimes do inciso 2º. Então, segundo a doutrina, há uma diferença doutrinária aqui, né? Porque nós estamos falando de uma extraterritorialidade incondicionada, no caso do inciso 1º, e a extraterritorialidade condicionada a algumas condições ali do inciso 2º, tá certo? O inciso 1º são casos que o Brasil se obriga ali a julgar. Então, relembrando, crimes contra a vida do presidente, vida ou liberdade do presidente da República, enfim, em qualquer lugar do mundo que atentarem contra o presidente da República, contra a vida ou contra a liberdade, o Brasil se obriga a julgar, não importa a nacionalidade de quem cometeu este crime. Também os crimes que afetam o patrimônio, a fé pública dessas entidades todas, União, Distrito Federal, Estado, Território, Município, Empresa Pública, Empresa de Economia Mista, Autarquia, Fundação instituída pelo Poder Público, se for praticado no estrangeiro, o Brasil julga de forma incondicionada. Também os crimes contra a administração pública praticados por agentes públicos que estão a serviço do governo, mesmo praticados no estrangeiro, são julgados no Brasil. E genocídio, quando o genocida for brasileiro ou mesmo que não seja brasileiro, seja domiciliado no Brasil. Isso é uma extraterritorialidade incondicionada, quer dizer, vai ser julgado de qualquer maneira. Já outros crimes são de extraterritorialidade condicionada, como aqueles em que o Brasil se obrigou por tratado ou convenção a reprimir, né? E há muitos tratados nesse sentido. Crimes praticados por brasileiro fora, né? Mas também em qualquer lugar do mundo, eles também podem ser julgados no Brasil. E crimes que são praticados em navios ou embarcações privadas e que estão em outro território, mas ali não foram julgados nesse outro território. Nesses 3 casos, ali só será possível a punição se o agente ingressar, né, no território nacional e se o outro lugar também é crime, né, porque às vezes é crime no Brasil, mas esse outro país não é crime, então não se julga. E também não pode ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena, porque às vezes ele já cumpriu pena, foi condenado e cumpriu pena, aí seria um bis in idem, né? E também não ter sido agente perdoado no estrangeiro, né? Ou extinta a punibilidade por outra maneira no estrangeiro. Então essas são algumas condições para
que a pessoa que praticou esses crimes do inciso 2º sejam julgadas no Brasil. Vale destacar que, além de tudo isso, também há de se dizer que não pode ter sido pedida ou foi negada a extradição, e também há a necessidade de requisição do ministro da Justiça. É um daqueles casos de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Nesses casos de que a lei brasileira, né, também aciona ali o estrangeiro que praticou crime contra o brasileiro. Então, nesses casos, se foi negada a extradição, não foi pedida, ou se o ministro da Justiça requisitou esse estrangeiro, desde que ingresse no território nacional e outras questões mais, ele também poderá ser julgado no Brasil. Enfim, pessoal, além da territorialidade, artigo 5º, é muito importante entender que o Brasil também adotou a extraterritorialidade. Certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.